Graças e paz, queridos, amém? Amém? Está chegando o Natal. E eu olhei no vídeo ali que eu vim com a mesma roupa aqui. Aliás, só mudei a calça hoje. Camisa, você notou isso? Preciso de falar mais alguma coisa? Não, né? Vocês são inteligentes. Sabe que eu não sei qual é, por isso que perde a bênção, né? Qual a numeração da minha camisa, Ney? M. M generosa, entendeu? M generosa, nova medida, M generosa. Muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Vocês estão ficando enjoados, não? Quantos nunca estiveram aqui quando eu estava pregando? Levanta a mão. Não perderam nada não, tá bom. Mas é bom estar aqui, né, de novo com o pastor Bruno e com toda a sua equipe, muito abençoada. E com vocês, hoje eu vim acompanhado, por isso que eu estou mais bonito, com a mesma roupa, mas mais bonito. E que Deus possa nos usar pela misericórdia dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, eu sei que já foi orado. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é capaz de fazer de coisas pequenas, coisas extraordinárias. E eu te peço que o Senhor faça isso essa noite. Eu sei que a palavra é do Senhor, eu sei que é o Senhor que fala conosco, e eu te rogo no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor pregue para nós, que o Senhor me inspire, que o Senhor coloque o sopro do Senhor sobre a minha boca, sobre este lugar, e que o teu coração possa ser derramado através da tua palavra. Nos ajuda a entender a tua palavra, e se há alguém preocupado aqui essa noite, se há alguém aqui com dores essa noite, eu declaro a mudança no nome de Jesus agora, para que haja paz na tua alma, para ouvir e entender a palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Na outra quarta que eu tive aqui, eu falei que eu ia ministrar sobre conselhos para a próxima década. Nós estamos lá na igreja com um propósito de oração e jejum pelos próximos 10 anos. Como eu disse, a gente está passando um momento muito especial, que eu não tinha percebido, mas percebi ainda há tempo que, na verdade, nós não vamos virar o ano, nós vamos virar a década, né? É algo um pouco mais expressivo. E aí, todas as quintas-feiras lá na igreja, eu estou pregando sobre conselhos para a próxima década. Eu tentei falar alguma coisa aqui, mas acabei falando 2 pontos só, se eu não me engano. E hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre esses conselhos que eu tenho pego da palavra de Deus para nossas vidas, para a gente anotar e levar para os próximos 10 anos. E eu quero ler o texto que um dos mais empolgantes para mim na Bíblia, que eu li aqui 2, 3 semanas atrás, mas eu quero começar por ele de novo. Provérbios 23, 18 diz: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você imagina você estar próximo da próxima década ouvindo assim: fique tranquilo, tem um ótimo futuro esperando para vocês. E sabe o que é melhor que isso? Além de saber que o futuro é bom, é saber que a nossa esperança não vai ser frustrada. Está aqui. E é verdade que uma parte cabe a Deus. Qual é a parte que cabe a Deus? A parte que Ele liberou a bênção. Cabe a Deus. Agora, há uma parte ao qual a gente se alinha à bênção. Ou seja, uma parte que Deus falou, então Ele vai cumprir, por mais impossível que pareça, mas que eu e você precisamos nos alinhar de acordo com a vontade e o querer dEle. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Lá fora vai ter 2 livros, eu vou repetir porque alguns aqui não estavam. Eu trouxe um livro, não vou nem colocar aqui, não sei nem se tem, mas um é Saindo do Cativeiro Financeiro, Praticando os Princípios de Deus, e o outro é Seu Dinheiro Pode Mais. Para quem não sabe, eu sou consultor de empresas, e
Qual a diferença dos dois livros? É que um eu estou tratando sobre finanças pelo lado espiritual e o outro pelo lado material, ok? Porque nem tudo é espiritual na nossa vida e nem tudo é material. Tem decisões que são materiais que podem afetar, inclusive, o espiritual. Então, ali é um conjunto, nos dois livros, diferentemente, um sobre o espiritual e dinheiro sobre o lado material. Se você quiser, você passa lá. E tem apenas 4 DVDs, não tem mais, 4 pendrives, não tem mais do que isso. Cada pendrive tem 32 horas de ministração, inclusive um curso de finanças, ok? Se você quiser, vai estar lá atrás. Só uma observação, o livro, embora seja vendido por R$ 25 na editora, eu não vendo ele. Você vai entregar uma oferta por cada livro e você leva o livro. Ah, pastor, só tem R$ 10 para cada livro. Não tem problema, porque não é barato, você está entregando uma oferta. E oferta não tem valor, é o nosso melhor. Sim ou não? Ah, eu posso dar mais. Ok, também não está caro, porque é oferta. Então, porque o meu desejo é que cada um de vocês saiam com pelo menos um livro de cada, e eu tenho certeza que algo na sua mente vai mudar a respeito desse assunto. E o pendrive está lá e tem máquina de cartão, você pode parcelar. Então, voltando para cá. Grave isso, irmãos. Assim como um pai deseja que o seu filho cresça e vá bem, Deus deseja que você cresça e vá bem. Esse é o desejo de Deus. Ensinaram para a gente algumas vezes que Deus parece ser um ser carrancudo, que está sentado no seu trono, prestando atenção na gente só para um motivo, para arrebentar. Para ver qual é o teu erro, qual é a tua falha e castigar. Eu não estou falando que Deus não é juízo, mas eu estou falando que Deus é pai. E assim como o pai corrige, ele corrige para um fim exclusivo, para que você cresça, para que você desenvolva e para você alcançar o potencial pleno que ele colocou dentro de você. E a Bíblia vai nos dar conselhos, e é sobre isso que eu quero compartilhar, conselhos que nós precisamos aplicar. Para quê? Para que aquilo que Deus já falou, o que Deus falou? Vai ter um bom futuro. Irmão, independe dos 10 anos de governo que vai ter pela frente, a Bíblia já disse, vai ter um bom futuro. Independe se começou a dar certo ou se está terminando dando errado esse ano, a Bíblia está dizendo, a sua esperança não será frustrada. Então você tem que ir com 2 coisas em mente para o próximo ano e para os próximos 10 anos. Primeiro, não importa o que está acontecendo agora, o bom futuro já está liberado por Deus. Não importa o que está acontecendo nesse momento, porque a esperança já está liberada, dizendo, não vai ser frustrada. Veja bem, talvez você está passando dificuldade, passando tribulação, escassez, mas eu posso dizer uma coisa, já passei por várias. Na outra vez que eu estive aqui, eu disse como eu comecei, mas eu posso dizer uma coisa, aquilo que você está vivendo hoje é apenas uma estação, e estação muda. Por quê? Você não vai ficar nessa estação, porque Deus tem um destino profético para você chegar. Mas aí eu quero te dar alguns conselhos para que isso seja executado. Primeiro, Êxodo 4. Versículo 2, a Bíblia diz assim, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. A Bíblia mostra que Moisés vai ter um encontro com Deus, com 80 anos de idade, com quantos anos? 80. E tem gente aqui dentro que está falando que já passou o tempo. Ah, já passou meu tempo, pastor. E o pior, tem gente com 30 anos de idade falando que já passou o tempo. Aí, irmão, o cara tem 80 anos de idade, tem um encontro com Deus no Monte Horebe, e aí, de repente, Deus fala assim, chegou a hora de começar. Por quê? Com 40 anos de idade, a Bíblia mostra que ele já sabia, está lá no livro de Atos, ele já sabia que a libertação viria pela mão dele, mas os seus irmãos não entenderam, e por isso ele foi descoberto que matou lá o egípcio e teve que fugir. Lembra desse texto? Está explicado lá em Atos. Ele já sabia com 40. Você sabe qual que é o nosso problema quando sabe das coisas? A gente quer começar no nosso tempo e não no tempo de Deus.
Ele já sabia, e ele começou, ele deu o botão de start, ele apertou o começar antes que o Espírito Santo apertasse, antes que Deus dissesse que chegou a hora. Algumas coisas dão errado na nossa vida, não é porque não fomos chamados para aquilo, mas não fomos chamados para aquele tempo fazer aquilo. Então, Moisés é a prova disso. Ele foi chamado para libertar, já sabia que ia ser um libertador, está lá no livro de Atos, mas ele diz que ele pensava que os seus irmãos entenderiam, mas eles não entenderam. Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que Deus já te fala, mas você tem que aguardar. A Bíblia mostra que um menino chamado Davi é ungido rei, mas quando ele sai da unção, ele volta para onde ele estava, que era tomando conta de ovelha do pai dele, não era nem a dele. Você tem que entender que Deus te dá unção, mas você só vai ver a unção funcionando quando Deus falar, chegou a hora de começar. Agora, cuidado por um motivo, cuidado para uma coisa. Às vezes você já entendeu que tem a unção, tem o chamado, Deus já confirmou que é para você fazer aquilo, mas você às vezes pode atropelar o processo, fazer antes da hora e você vai achar que não foi Deus que te falou e que você não tem aquela unção. Tome cuidado com isso, porque foi o que aconteceu com Moisés. Ele fugiu, ficou 40 anos fora da unção, até que Deus chegou para ele e falou assim, ó, agora chegou a hora, você volta lá, porque nós vamos fazer tudo que você já era para ter feito e por causa de começar fora da minha hora, deu errado. Sabe o que é o lindo de Deus? Ele sempre nos dá uma nova chance. E aí, alguém podia dizer, Moisés dançou, fez tudo errado. Irmão, sabe o que é o lindo? Quando você faz errado, mas de coração puro, Deus te absolve. Coração puro. O coração de Moisés estava puro, ele não entendeu o time, ele não entendeu a hora. E aí, quando eu olho para esse texto, quando chegou a hora, aí ele já acha que não sou eu, quem sou eu para fazer isso? Meu irmão, quando você acha que quem é você para fazer isso, é que provavelmente você já está pronto para fazer. Ele fala assim, mas quem sou eu? Aí a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta para ele, o que é isso na sua mão? E ele diz, uma vara. Aí a Bíblia diz que ele manda jogar no chão e a Bíblia fala que a vara começa a correr atrás dele, porque tem hora que você não sabe lidar com a sua bênção, parece que ela quer te engolir. Você entendeu isso? A gente tem que se preparar para a bênção, porque senão a gente vai ter a sensação que ela quer nos matar. E aí, ao invés de utilizar a bênção, nós vamos correr dela. Todo mundo queria a tua bênção. Aí só você está jogando fora, porque não entendeu como é que usa ela. Aí Deus vira para ele e fala assim, dá a volta e pega pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, o que aconteceu? Virou vara de novo. Aí a Bíblia fala que com aquela varinha, com aquela vara ele levanta e o mar se abre. Com aquela vara ele bate no chão e o pó vira piolho. E aí, aquela vara vai fazendo um monte de coisa. Agora eu te pergunto, o que é uma vara? Nada. Um pedaço de pau, sim ou não? Só depende da mão de quem está. O que é uma pedra? Nada. Mas se tiver na mão de Davi, derruba Golias. O que é um manto? Manto? Nada. Mas se tiver na mão de Eliseu, que pegou de Elias, vai bater na água do Jordão 2 vezes e o Jordão vai se abrir. Porque a questão não é o que você tem, é na mão de quem está. E sabe qual é o nosso problema? A gente abre mão de coisas porque não entendeu o valor delas. Escute só, a pergunta que Deus faz, o que é isso na sua mão? Ele diz, vara. Primeiro conselho que eu quero te dar para a próxima década. Use o que você já tem. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica dizendo, me falta isso, me falta aquilo, me falta... E Deus está falando assim, olha para dentro e vê o que está aí. Como é que eu vou libertar esse povo, Deus? E Deus fala, o que é isso na tua mão? Usa isso. Você sabe qual é o nosso problema? A gente valoriza o que os outros têm
e ignora o que a gente já tem. Deus não vai começar as coisas a partir do que você não tem. Deus vai começar usando o que você tem. Não importa se o que você tem são 5 pães e 2 peixinhos. É a partir dali que a multidão vai ser alimentada e a glória de Deus vai ser manifestada. Não importa se é uma queixada de jumento que está jogado num canto. Não importa, porque na sua mão vai fazer um montão de filisteus ficar empilhado. Você entendeu isso? Não importa se é uma pedrinha, mais uma pedrinha que está no ribeiro. Porque na tua mão vai ter o poder sobrenatural de Deus para derrubar Golias. Escuta o que eu vou te dizer. Se você quer se dar bem na próxima década, comece a olhar para dentro de você e parar de ignorar as pedras que Deus já colocou dentro de você, as varas que Deus colocou dentro de você, os mantos que foram colocados sobre você, porque Deus já colocou o que você precisa para começar a próxima década. Você entende isso? Diga amém. Amém. Então reconheça. Nós temos uma grande dificuldade, a gente acha que tudo é pouco. Aquela viúva da escola de profeta vira para o profeta e diz: o meu marido, teu servo, morreu e os credores estão vindo pegar as crianças para pagar a dívida. O profeta diz: e o que você tem em casa? E ela responde: não tenho nada. De repente ela lembra: a não ser um pouquinho de azeite. Você sabe o que André fala a respeito dos 5 pães e 2 peixinhos? Ele fala: Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Parece nós, né? Irmão, você sabe o que Deus precisa? Só de um pouquinho para fazer o milagre. São 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000. É uma pedra para derrubar um gigante. É uma queixada de jumento para matar 1.000 filisteus. Irmão, a questão, grave isso. Quando você tem uma unção de Deus sobre a sua mão, coisas insignificantes se tornam grandes. E é mais ou menos o filme do Thor. Lembra o filme do Thor? Que aquele troço lá só funciona na mão dele. Irmão, tem pedra que só funciona na mão de Davi. Tem queixada que só funciona na mão de Sansão. Tem manto que só funciona na mão de Elias, de Eliseu. E aquilo que Deus colocou na sua mão não adianta vir outro pegar. Só funciona na tua mão. A bênção está sobre as tuas mãos. E enquanto você não reconhecer que há uma bênção sobre as tuas mãos, aquilo que foi colocado que parece insignificante não vai ser a coisa grande que Deus colocou na sua mão. Então para de desvalorizar riquezas que parecem coisas simples, que está dentro da sua vida, mas que vai mudar a sua história. Pergunta que Deus faz aqui: o que é que está aí dentro que você está desvalorizando? Segunda coisa, o segundo conselho que eu quero te dar, 1 Samuel 17:38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs no alforje que trazia e lançou na sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Segundo conselho que eu te dou. Olha o que a Bíblia diz. Saul tinha escudo, capacete, couraça, espada. Você concorda comigo que o rei tinha o melhor escudo, o melhor capacete e a melhor espada? Sim ou não? Ele era o rei. E na boa intenção de Saul, ele fala: bom, já que você vai enfrentar esse gigante, pegue o que tem de melhor. E o que tem de melhor é meu, tome ele. Só que a Bíblia diz que quando vestiram Davi com aquilo tudo, a Bíblia fala que ele ficou meio duro, não conseguia andar, e ele fala: olha, com isso aqui eu não consigo nem andar. Ele toma a melhor decisão da vida dele, porque ele poderia perder a guerra com aquilo. Porque quando você vai para a guerra com aquilo que não é teu, você perde. Pode ser a melhor coisa, aquele dali é o melhor carro para ganhar essa corrida. Se não for teu, não vai funcionar. Vai rodar na primeira curva. Ei, meu amigo, você sabe o que é a melhor coisa para a sua vitória? O que é seu. Pastor, mas se eu tivesse... Não. O bom é o que já está contigo. Se Deus achar que você precisa de outro, então Ele substitui. Agora, escute o que eu vou te dizer.
A Bíblia fala então que ele tira, porque ele falou, isso é pesado demais para mim. Aí ele tira aquilo tudo, pega a pedrinha, pega o estilingue, vai para a guerra e vence. Lembra disso? Segundo conselho, se você quer vencer, livre-se dos pesos que não são seus. Se você quer vencer, vamos traduzir para o século 21, para de carregar a tua empresa nas costas. Para de carregar o seu setor inteiro nas costas. Para de carregar a sua família toda nas costas. Você sabe quando é que um peso se torna sobrecarga para nós? Quando nós não fomos feitos para carregá-lo. Davi foi feito para carregar pedrinha, estilingue, e seria o cara mais rápido da guerra. Mas não foi feito para carregar a armadura de Saul. A armadura de Saul funcionava com Saul, não com Davi. Era pesada para Davi, e na medida certa para Saul. Você entendeu isso? Se você está achando que a tua vida está pesada demais, é porque você deve estar carregando o peso de alguém. A Bíblia diz assim, cada um tome a sua cruz e siga-me. Cada um tome a sua cruz. Mas tem gente que está carregando duas, a dele e a dos outros. E vai ficar no meio do caminho. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo ajudar ninguém. Você deve orar por alguém, jejuar por alguém, e agora cada um carrega a sua cruz. E não foi nem eu que falei, foi Jesus. Você entendeu isso? Irmão, para de querer resolver os problemas dos outros. Aprenda uma coisa, se eles não aprenderem a resolver os problemas deles, você todos os anos vai ter que resolver o problema deles. Dá um sorriso para o lado, que essa mensagem está ficando muito ruim. Dá um sorriso para o lado. Se você não deixar as pessoas aprenderem, você vai ter que ensinar o resto da sua vida. E enquanto você vai ter que ficar ensinando o resto da sua vida, as suas lutas são adiadas e, por consequência, as suas vitórias são retardadas. Irmão, aprende uma coisa. Quem está enrolado financeiramente, se você pagar a conta dele, ele vai fazer outra dívida. Ou ele aprende a passar a moenda para aprender a administrar o dinheiro, ou ele vai bater na tua porta e dizer, tá vendo, Deus te abençoou e você nem me abençoa. Deus te deu e você não compartilha. Aprenda uma coisa, ajuda Jonas e é o teu barco que vai afundar. Porque tem gente que está atrapalhando Deus tratar com Jonas. Jonas, quem é Jonas, pastor? Filho de Deus, profeta de Deus, ungido de Deus, mas precisa de tratamento de Deus. Vou repetir, filho de Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, mas Deus quer tratar com ele. E se você atrapalhar Deus, tratar com Jonas, Deus vai tratar contigo primeiro para você parar de atrapalhar. Dá um sorriso para o lado, que está tenso aqui hoje. Alguém aí está querendo ajudar o Jonas? Então cada um carrega a sua cruz. Jonas é o seguinte, sabe que é o problema, sabe que tem que sair do seu barco, mas ele só sai expulso, nem jejum e oração tira ele. Porque é você que bloqueia, você que manda embora, você que fala, meu irmão, que Jesus cuide de você, porque o que eu podia fazer eu já fiz. Que Deus mande o seu transporte. E ora por ele de longe. E ore pela sua casa e diga, Senhor, me perdoe porque eu atrapalhei por um tempo o Senhor tratar com Jonas. Antes que a tempestade levante-se não contra Jonas, mas contra o seu barco. Está muito tenso aqui hoje, é verdade. Ei! Segundo conselho, livre-se dos pesos que não são seus. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, mas cada um carrega a sua cruz. Amém ou não? Amém. Vamos ver se melhora isso. João capítulo 5, versículos 5 e 7. E estava ali um homem que havia 30
38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: querem ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim entra. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu já devo ter falado aqui, talvez não sobre esse tema, mas eu lembrei aqui. A pergunta foi essa? Não. É assim: quer ser curado? Qual era a resposta? Sim. Aí ele diz assim: sabe por que eu não posso? Por causa disso. Grava o que eu vou te dizer, porque eu já falei isso aqui em algum momento, mas é para gravar. Quem se torna bom em dar desculpa não vai ser mais bom em nada na vida. Você vai ter que decidir. Ou você vai ser bom em dar um jeito, ou você vai ser bom em dar desculpa. Só lembra de uma coisa: quem dá desculpa não conquista nada. Pastor, você sabe por que eu não faço inglês? O problema é teu. Com muito carinho. Preciso nem saber. Pastor, porque eu não tenho dinheiro. Conversa fiada. YouTube de graça. Pastor, você sabe por que eu não posso me preparar lá para passar para a federal, para lá onde você quiser na vida, na NASA? Sabe por que eu não? Porque eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho. YouTube de graça. Irmãos, não parece, mas eu faço esteira. Não parece. Mas se você me visse 10 anos atrás, você ia dizer: louvado seja o Senhor, porque Ele transforma. Mas deixa eu te falar. A esteira eu fico lá 40 minutos, andando sem sair do lugar, correndo sem sair do lugar. Eu faço assim: 1 minuto correndo, 1 minuto andando, 1 minuto correndo, 1 minuto andando, 1 minuto correndo, 1 minuto andando. Aí escuta só, 40 minutos. Tem hora que eu penso assim: para que eu faço isso? Está adiantando nada. Mas eu continuo fazendo. E aí tem uma televisão de frente para mim, lá na minha casa, que eu posso colocar Telecine, Netflix, eu posso colocar qualquer filme, qualquer coisa. Aí eu coloco o quê? Mensagem, pregação para ouvir. Às vezes, quando eu quero curso sobre mercado financeiro, coloco lá, de graça. Aí eu quero saber sobre o assunto tal, pesquiso no YouTube e jogo lá os vídeos. Por quê, meu irmão? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Simples assim. Por que uns conseguem e outros não, se todos têm 24 horas? Porque uns dão desculpa e outros dão um jeito. Pastor, mas veja bem, eu trabalho de 7 da manhã até 9 da noite. Deixa eu te falar uma coisa: você sabe quando é que a tua vida prospera? É quando você faz alguma coisa quando os outros estão descansando. Porque na hora que você está trabalhando, todo mundo está também. Mas na hora que eles estão descansando, é aí que você tem a vantagem. Mas eu sou filho de Deus! Jesus também era e morreu na cruz. Bem-vindo. Hein? Tem uma cruz para você. Quer morrer lá? Nem precisa, Jesus já morreu. Então, filho por filho, se prepare para se sacrificar. Porque o preço que você não podia pagar, Jesus pagou. O resto é contigo, irmão. Quem vai acordar às 5 da manhã somos nós, não é Jesus. Ele já pagou o preço que a gente não podia, que era da salvação. Quem vai dormir 2 da manhã, não é porque está vendo Netflix, nem descansando, nem relaxando. Porque está correndo atrás, não é Jesus, somos nós. Então, decida hoje, ou você vai ser da turma que dá desculpa, ou da turma que dá um jeito. Pastor, e o conselho? Acabou que eu fui para o outro lado. O conselho. O cara está lá, 38 anos, esperando uma ajuda. Aí a ajuda chega, ele não identificou a ajuda, e aí ele fala: sabe por que eu não sou curado? Porque não tem um homem que me ajude a pular lá. Terceiro conselho: quer mudar de vida? Não fique esperando pelos outros, resolva você mesmo. Pastor, mas eu estou orando para que o meu patrão
Trabalhe de forma que ele tenha medo de perder você e o aumento vai chegar. Oração, jejum, propósito de oferta, dízimo e muita ralação. É o segredo. A pergunta que você deve fazer antes de pedir um aumento: eu me daria? Eu mereço? Vale o preço? Porque eu aprendi uma coisa: caro não é o que eu não posso comprar, caro é o que eu pago e não vale o preço. Isso é caro. Ei, deixa eu te falar uma coisa: para de ficar esperando pelos outros, Jesus está do teu lado. Pare de ficar esperando. O seu socorro não vem do seu patrão, o seu socorro não vem do seu parente, seu socorro não vem desses lugares que você está pensando. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Não é nem do monte, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu vou fazer o melhor que eu posso, mas não vou ficar esperando pelos outros. Sabe por que esse homem quase não foi curado? Porque ele está esperando alguém jogar, porque a gente está jogar ele na água, a gente está querendo que Deus faça o milagre do nosso jeito. E ele tem o jeito dele. Ele cura um cego cuspindo no olho, no outro ele diz assim: veja, ele faz o mesmo milagre de forma diferente, só para você entender que ele tem a multiforme sabedoria para fazer do jeito dele a mesma coisa acontecer. Significa que você pode estar numa fase da vida, o outro numa outra, o outro numa outra, o milagre acontecer igual para os três, mas de forma diferente. Então, terceiro conselho: não fique esperando pelos outros. Quarto conselho, isso aqui é lindo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Versículo 9, a teu servo, já o pedido dele: pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Versículo 12, eis que fiz segundo, aí é Deus respondendo, segundo as tuas palavras, e que te dê um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Irmão, você pensa que Deus está querendo te dar o que você precisa? Deus está querendo te dar o que você nem pediu. Ele fala assim: você sabe por que eu preciso de sabedoria, Deus? Para cuidar desse teu povo aqui. Deus fala: eu vou te dar o que você pediu. Aliás, o texto é muito mais lindo que isso. Porque ele fala assim: eu fiz segundo a tua palavra. Mas peraí, ele fez? O cara está sonhando. Eu fiz segundo a tua palavra. E o versículo 3 diz: e também até o que não pediste, te dei. Está afirmação. Uma coisa é Deus falar assim: eu vou fazer conforme você pediu, e até o que você não pediu eu vou te dar. É futuro. Mas ele está falando dentro do sonho, irmão. O cara está dormindo. Eu já te dei o que pediu, e o que você não pediu eu também já te dei. Você sabe o que Deus está fazendo? Dizendo: não vou te dar, já está dado. Tem um monte de coisa que você ainda não enxergou, mas já está dado. Pastor, qual que é a minha missão? Caminhar debaixo dessa palavra para encontrar no teu futuro aquilo que Deus já te deu no teu passado. Você entendeu isso, meu irmão? Não, Deus não vai me dar, Ele já me deu e eu vou encontrar com isso lá na frente. Aí sabe o que é interessante? Versículo 15, olha o que acontece. E acordou Salomão, e era um sonho. Você já passou por essa frustração? Não, é frustração, irmão. Você sentiu o cheiro do carro novo. Você dirigiu ele, inclusive. Você entrou dentro da casa que você estava sonhando com ela. Você fez tudo, parecia... Sabe aquele sonho que parece de verdade? Você sabe que quando a gente acorda assim meio... É lógico que era sonho. Sabe esse? Salomão teve. Mas olha a reação que ele nos ensina que deve ter. E acordou Salomão, e eis que era sonho.
E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor e fez o quê? Sacrificou holocaustos. E depois disso, preparou sacrifícios pacíficos. E depois disso, fez um banquete para todos os seus servos. Por quê? Só sonhou. Pastor, me diz aí qual é o conselho. Tem que ser igual a Salomão. Sonhe, mas acredite. Porque sonhar qualquer um sonha, acreditar é para meia dúzia, e é a meia dúzia que realiza sonho, porque é o cara que acredita. Meu irmão, eu acredito, tem hora que eu acredito até viajando igual criança. Sabe por quê? Tem um monte de coisa que era impossível e Deus fez. Tem um monte de coisa que não era para o meu bico. Sabe aquele negócio que o cara fala aí, se não se enxerga não, não é para o teu bico. Mas parece que Deus vem aqui, desencaixa esse e coloca outro que cabe na medida. Ei, meu irmão, deixa eu só te falar um negocinho. Deus deu um sonho profético para Salomão. Não foi para deixar ele com água na boca, nem para tirar chupeta de criança. Porque Deus nunca vai te mostrar o que Ele não vai te dar. Você está entendendo? Porque nenhum pai nessa terra mostra para o filho algo que o filho vai pedir e ele não vai dar. Pelo contrário, o pai que não pode, às vezes muda na hora do comercial para o filho não ver aquilo que sabe que ele está querendo. Agora, você acha que Deus, sendo um pai perfeito, vai deixar você ver, vai gerar no teu coração um desejo para depois você morrer dizendo que nunca conseguiu? Então eu estou aqui para te dizer, o que Deus te mostra é porque Ele já te deu. O que Deus te mostra é porque você já tem. Então sabe o que você tem que fazer? O que Salomão fez, acorda e faz uma festa. Acorda e age de acordo com o sonho. Porque sonhar qualquer um sonha. Agora acreditar no que sonhou, só os sonhadores sonham e acreditam. Irmão, preste atenção, Deus ama gente que não se enxerga. Você sabia disso? Sem noção gospel. Ele detesta os sissi. Aqueles que se acham, brinca de pique-esconde e ele mesmo se acha. Esses Deus não gosta. Mas esse povo, que com coração puro olha e diz assim, ali é o meu lugar. O pessoal em volta diz, esse cara não se enxerga. Quando alguém chegar para você e disser assim, ei, depois de você contar o seu sonho, você não se enxerga não? Diz para ele, ainda bem que não. Porque se eu me enxergasse, eu não tinha chegado em muitos lugares que eu cheguei. Mas sabe o que eu faço? Quando eu sei que eu não posso, vou lá para o meu devocional na minha oração e digo, quero conhecer fulano, Senhor. Quero ser amigo do fulano. Irmão, você não sabe o que eu peço nas minhas orações. Se Deus atende ou não é outra questão. Mas você não sabe o que eu peço. Eu começo, o Senhor pode. Fico imaginando Deus olhando para os filhos sem noção dele. Falando, essas crianças estão muito doidas. Da onde saiu isso? Mas posso dizer uma coisa? Tem um negócio que Deus ama, ousadia. Porque a Bíblia mesmo diz, eu não vos dei um espírito de medo, mas de ousadia. Amigo, quando você é ousado, você começa a revelar o DNA de Deus dentro de você. Porque não há nada que pode parar Deus, não há nada que Deus não possa fazer. E aí, parece que quando você se torna ousado, você está dizendo, Deus, eu posso porque o Senhor pode. Eu posso porque o Senhor consegue. Então, quarto conselho, meu irmão, sonhe, mas acredite nesse negócio aí. Acredite que Deus não vai te mostrar o que você não pode ter. Pelo contrário, Ele vai gerar dentro do seu coração aquilo que Ele já te deu.
ele gerou no coração de Salomão o que Deus no sonho disse: pois eu já te dei o que você pediu, e já te dei o que você não pediu, riqueza, glória, honra, e no teu tempo não haverá ninguém como você. Porque Deus conhecia o coração dele. Um dia, tem pessoas que foram calcular quanto que custou o templo de Salomão. Não estou falando aqui esse que tem aqui em São Paulo, não. Vou ver se eu vou lá amanhã. Eu estou falando do templo de Salomão, o verdadeiro, que é 10 vezes menor do que o que foi construído aqui. Só 10 vezes menor do que foi construído aqui. Só vou te dar um dado. Aqui foi gasto pouco menos de 1 bi. Não sei quanto menos. O de Salomão, mais de $1 bilhão se fosse ser calculado. 10 vezes menor. Por quê? Porque se você entender que a tua prosperidade vem de Deus, você não vai medir esforços para a casa de Deus. Ei, meu irmão, vocês podem ser imbatíveis. Eu posso ser imbatível, a minha igreja pode ser imbatível, o reino de Deus, as igrejas podem ser imbatíveis, a partir do momento que ele entender que o que Deus dá pode ser para o seu carro, para a sua casa em Nova York, para o que você quiser, mas principalmente para que haja abundância na casa dele. Você entende isso? E Salomão recebe o que Deus não pediu. Davi já tinha, está lá no texto, ouro, bronze, prata, tudo que ele tirou do reino e dos tesouros pessoais. E Salomão, outro tanto. Alguém podia dizer, mas já está suficiente, olha aqui, tem $500 milhões, eu estou falando, conjecturando, tem $500 milhões, uma casa para o Senhor de $500 milhões, está bom. Ele vai e faz uma de mais de $1 bi, se fosse atualizar. Por quê? Porque, veja bem, se é Deus que nos dá tudo, por mais que a gente dê a Ele, sempre é pouco. Se você entender que a fonte que é o Senhor não seca, você não vai ter problema em entregar tudo, porque a fonte vai jorrar e te dar mais. Você entende isso? Não estou trazendo uma teologia que você tem que dar tudo, eu estou te falando que às vezes Deus te pede tudo. Ele vira para Abraão e diz assim: Abraão, você me entrega Isaac. Isaac era o quê? Tudo. E quando ele subiu para o Monte Moriá para entregar Isaac, Deus falou: agora não quero mais. Você viu esse texto? O anjo brada pela primeira vez: pare, porque agora eu sei que você obedece. Abraão vira para trás. Deus não falou nada. Acabou a oferta. Deus falou: aqui não vai ter oferta hoje. E aí Deus não mandou olhar para lado nenhum. Abraão parece que fica meio assim e olha para trás. Quando olha para trás, vê um carneiro. É como se Abraão dissesse: eu vim para ofertar e eu não saio daqui sem ofertar. Deus não pediu nada. Aliás, o que Deus pediu, ele falou: não quero mais. Eu só queria obediência. Tem hora que Deus não quer que você nem entregue, só quer ver se você obedece. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Aquela obediência dele, misturada com uma oferta que já tinha parado e que ele continuou, compara o texto da bênção de Abraão ali, com Gênesis 12:1, com a primeira bênção. A primeira bênção era assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois dessa oferta lá, que já estava dito para parar, Deus vai repetir, mas dizer assim: da sua descendência será bendita as nações da terra. E disse assim: e a sua descendência tomará a porta dos seus inimigos. E te multiplicarei como a areia do mar e a estrela do céu. Só depois de uma oferta que já tinha sido cancelada. Posso te dizer uma coisa?
Pode ter um culto aqui que alguém diga, hoje não vai ter oferta. Lembre-se de Abraão. O maior milagre aconteceu quando disseram, pode parar, não vai ter. Ei, escute uma coisa. Por que Deus pediu a Abraão a Isaac? Porque foi Deus que deu para Abraão Isaac. Por que Abraão entregou Isaac? Porque a gente precisava entender uma coisa com Abraão. Você nunca vai poder ter o que você não é capaz de dar. Eu quero o carro tal. E se Deus te pedir, você entrega? Então você não está pronto para ter. Não espiritualmente, você pode estar pronto materialmente. Ter o dinheiro sobrando. Você pode estar pronto materialmente, em todos os aspectos. Mas se você não estiver pronto para Deus falar, agora é meu, e você entregar, significa que é melhor você não ter. Porque quando Deus te pede, você já perdeu. Você só vai escolher na mão de quem você vai perder. Está tenso, dá um sorriso para o lado. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Abraão, me dá Isaac. Ele já perdeu, de um jeito ou de outro ele já perdeu. Mas porque ele entregou, ele falou, é teu, leva embora. Toda vez que a gente não é capaz de ter e dar, é melhor não ter. Porque toda vez que a gente pegar o que não é nosso, eu não estou falando de roubo, pegar o que Deus não deu, vou trocar o termo, você vai perder o que Deus te deu. Bíblia, Gênesis, tudo aqui você pode pegar, menos daquela árvore. Deus deu todo o jardim, só não deu a árvore, porque ele pegou a única coisa que Deus não deu, perdeu tudo que Deus deu. Deus deu um reino para Acabe, só não deu a vinha de Nabote, porque ele tomou o que Deus não deu, perdeu o reino. Está vendo? É um princípio, não tem nada a ver com um texto isolado. Deus deu a força para Sansão, mas não deu Dalila, porque pegou Dalila, perdeu a força. Quer mais? Acabou meu tempo. Salvo pelo gongo. Eu tenho que botar alarme para mim que eu falo muito. E pregar mesmo não preguei. Olha só. Só fui até o quarto, tinha mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso é desculpa para você chamar de novo. Olha só. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós somos servos de Deus. Eu vou terminar falando isso. Nós somos servos de Deus. Nós temos uma ferramenta espiritual que outros não têm. Um dia, no programa da Eliane, alguns anos atrás, um mega ultra famoso, milionário, estava sendo entrevistado. Não é crente não, tá? Estava sendo entrevistado. Eu não vou falar o nome aqui. Eliane perguntou para ele, porque ele gastou, acho que, alguma coisa em torno de $100 mil na cozinha dele. Reforminha. Qual o segredo do seu sucesso? Aquele cara que não é crente em rede nacional, no programa da Eliane, falou assim, eu sou dizimista. Lembra que as pedras vão clamar? Não são aquelas pedras, não. Homens que estão acreditando no que os crentes estão duvidando. Os crentes estão discutindo na internet se dízimo é coisa do Antigo Testamento ou do Novo. E aqueles que não conhecem nem o Novo nem o Antigo estão acreditando no que os crentes estão discutindo. E aprende uma coisa sobre princípio espiritual, bíblico. Não funciona para crente. Funciona para quem acredita e faz. Se coloque de pé, eu quero orar por você.